turma que entrar vai identificando. Hoje nós já mobilizamos 3 satélites para dar conta do público dessa live. Nós vamos conversar sobre a interdição de frigoríficos. Olá, boa noite, Osvaldo, Avinig, Juliana, Daniel. Deixa eu ver se o meu colega Eduardo já está. José Eduardo dos Santos, ele é diretor executivo da Asgav. Nós vamos conversar com ele sobre a interdição de frigoríficos. Inclusive, o tema foi uma sugestão dele, do título da nossa entrevista. Interditar é preciso? Porque a gente está acompanhando aí a maior confusão. Eu acho que é perfil das... Uma dose de uísque para me acalmar. Oi, Eduardo. Eu estava procurando. Gostei dos satélites. Você viu? 3 satélites para dar conta aqui do nosso público, né? Não é um tema. Tá bom, é um tema certo. polêmico, né, Eduardo? Essa questão da interdição dos frigoríficos, a gente vive um período de polêmicas, né? E então eu acho que o debate ele é muito importante no sentido de trazer informação, esclarecer a população. Eu acho que isso gera um pouco mais de segurança nas pessoas, né? Com certeza. Hoje que é um, digamos assim, um grande produtor de alimentos, né, que atende mercado interno, mercado externo, né, isso acaba realmente gerando, né, muita especulação, gerando muita atenção, né? Então a gente acaba tendo que nos desdobrarmos aí, né, para atender todas as demandas aí que surgem, né, nesse momento aí que ninguém esperava. Ninguém esperava. O pessoal está entrando aqui ainda bastante, Eduardo, então eu vou atualizando só para o pessoal saber. A gente está aqui na live da Avnews Brasil com o Eduardo dos Santos, José Eduardo dos Santos, ele é diretor executivo da Asgav. A gente vai falar sobre a interdição de frigoríficos e eu tenho uma introdução que ela não é muito curta, mas eu vou tentando resumir aqui para não tomar muito tempo com a minha palavra, porque a gente quer mesmo ouvir o Eduardo, né? Então é assim, no dia 8 de maio foi publicado no site do Ministério da Agricultura um relatório de atividades do Serviço de Inspeção que no território nacional 37 abatedouros e 5 unidades de beneficiamento tinham paralisado suas atividades devido à Covid-19. Dessas 42 paralisações, 35 foram decisões das próprias empresas, uma foi determinação do DIPOA e 6 foram determinação de órgãos externos, entre eles o Ministério Público do Trabalho. Dos 37 abatedouros com atividade paralisada, 5 eram abatedouros de aves, 1 de suínos e 31 eram abatedouros de bovinos. Dos 5 abatedouros de aves paralisados, 1 estava localizado no Mato Grosso do Sul, outro no Paraná. É uma região onde o problema está bem focado, né? Além dessas informações, o relatório do DIPOA falava que eles estavam fazendo acompanhamento diário da pandemia, de como as empresas estavam enfrentando e dos problemas que as empresas estavam surgindo nas empresas. Esse acompanhamento está sendo feito de maneira muito próxima. Só que até ontem, no site do Ministério, não tinha um novo relatório do mês de maio. Então, por isso que eu estou falando dos dados do mês de abril. Só que a gente vem acompanhando pelo noticiário, os problemas continuam. Eu estava dando uma olhadinha hoje. O frigorífico da JBS em Trindade do Sul, aí no Rio Grande do Sul, teve uma decisão que vai ter que paralisar por 14 dias, inclusive já está paralisado, pelo que eu vi é o único que está com a atividade paralisada devido à Covid. Tinha uma outra decisão relacionada a Passo Fundo, inclusive de pagamento de um valor de 10 milhões de reais. O corregedor da Justiça do Trabalho
questionou essa decisão e a JBS ganhou o questionamento, inclusive porque um dos fatos que o corregedor alegava era a falta de uma indicação precisa do que a empresa precisaria fazer por parte do Ministério Público do Trabalho. Com essas coisas, eu queria fazer um resumo rápido. A Covid-19 está chegando aos funcionários dos frigoríficos. Essa é uma constatação. A segunda, a pandemia da Covid é uma situação totalmente inédita, que pegou a humanidade de calças curtas, e por isso mesmo existe muito despreparo sobre como enfrentar esse problema. Vide questionou a decisão da Justiça, né? Aí eu vou partir para a primeira pergunta, Eduardo. Como a indústria de proteína animal brasileira, no nosso caso aqui de produção de carne de aves e suínos, se preparou para essa situação? Então, já que começamos oficialmente, né, Priscila, gostaria de primeiro fazer uma saudação inicial aí a todos os avicultores, suinocultores do Brasil, né, e dizer a todos eles que vamos passar por vamos enfrentar essa pandemia, né, mas temos que continuar firmes, né, e buscando os nossos ideais. Também queria fazer um registro, né, que hoje, 15 de junho, né, que está sendo feita essa entrevista, né, hoje é o dia que a Organização Mundial das Nações Unidas, né, instituiu como Dia Mundial de Conscientização contra a Violência contra Idosos, né, violência contra idosos. Então, é um dia que também marca a história mundial, né, já que nós também temos nesse cenário da pandemia, né, os idosos como um público, digamos assim, mais afetado, mais fragilizado, né? Então é importante a gente fazer esse registro aí, que é para a conscientização de todos. Dando início, então, eu acredito que numa primeira análise nós podemos ver, né, toda essa ação, né, dos órgãos de fiscalização do trabalho, né, no sentido de fiscalizar as indústrias, de obter, né, determinadas informações e de adotar procedimentos que, às vezes, para quem não conhece a estrutura toda do setor, acabam impactando no fluxo produtivo, né? E com isso, então, quando nós podemos avaliar situações pontuais e parciais, né, analisando como prioridade máxima, né, a segurança e a vida das pessoas. Como o setor enfrentou o início da pandemia? Porque nós não tínhamos, como você mesmo citou, nós não tínhamos, né, no nosso planejamento, no nosso mapeamento das atividades, que iríamos enfrentar um inimigo invisível, né, veloz, né, e que se alastrou de forma, né, sem determinações por regiões. Ele foi se alastrando Brasil afora, né, de norte a sul, né, do Iapoque ao Chuí, como nós falamos aqui, no nosso dito, né. Então, o que nós podemos dizer como o setor se preparou? Nós nos preparamos porque o nosso dia a dia ele já está focado, né, ter um ambiente, né, saudável, um ambiente limpo, né, em condições de trabalho, né, e também a orientação aos nossos colaboradores. Então, essa foi uma forma que nós, digamos assim, o setor começou a trabalhar no sentido né, de poder, né, de poder... Deu uma interferência aqui. De poder... Estava melhor, estava bom o áudio. Foi uma coisa do cabo? Não. Pode ser, não, pode ser. Seguir. Agora melhorou? Pode seguir. Tá ótimo. Tá. Então, o que aconteceu foi isso, né? Como nós nos preparamos? Nós simplesmente tivemos que redirecionar as atenções que o setor já vinha trabalhando na sua trajetória toda, né? Na sua responsabilidade, para as questões voltadas, né, à saúde e à segurança dos nossos colaboradores, de todos aqueles envolvidos com o nosso setor.
no início da pandemia, tivemos que estarmos muito atentos às questões, né, do Ministério da Saúde, né, das interpretações do governo estadual, dos governos estaduais, dos municipais. Então, o início foi um tumulto. Eu posso dizer que nós tivemos ali, né, situações, né, que nos deparamos, né, de interpretações por parte de legisladores dos decretos, né, federais e estaduais, né, e tivemos que interferir em algumas situações, né, onde simplesmente tivemos alguns municípios que a interpretação do prefeito foi fechar tudo, tá? Uma hora para outra. Dali começou a nossa saga, digamos assim, né, de começar a interferir, né, no sentido de buscar diretrizes que a gente pudesse, né, continuar a produção, né, e dar todo o início à adoção de medidas, né, aos primeiros protocolos, né, cedidos pela BPA, né, de fazer toda essa doutrina junto ao setor, junto aos técnicos, aos empresários. Então, assim, a nossa preparação, ela foi redirecionada do nosso dia a dia, que já é uma trajetória de responsabilidade, né, com a saúde, né, para os requisitos e os procedimentos para o enfrentamento da pandemia. Eu vou só dar um alô que o pessoal... Parabéns a Vinícius, excelente convidado, sabe muito. O Ricardo Santin, parabéns pela live. Eduardo é especialista. O meu celular está aqui assim, ó, tá, porque a audiência é de peso, viu? O Luiz, lá da Espanha, está falando, José Eduardo e Priscila, vocês são craques. Oh. Ele está falando, ele escreveu em espanhol aqui, mas eu não vou arriscar. No Trinews Brasil. Um abraço para o Luiz, um abraço para o Santin. Claro que é uma honra estar aqui depois que passaram aí, digamos aí, as autoridades, né, do agronegócio, né, como o Ricardo Santin, outros aí, outras celebridades, né, nossa humilde contribuição, mas, né, com aquele espírito de comprometimento em defesa aí do setor. Vocês são as melhores fontes, Eduardo, porque vocês são as pessoas que estão no dia a dia conversando com as empresas, vendo as dificuldades que elas estão enfrentando. Inclusive, eu venho acompanhando aqui a mobilização do setor e eu vi que a BPA fez, inclusive, um webinar a respeito de todo o protocolo que foi desenvolvido com o apoio Sim. do Albert Einstein. E a gente tem informação, tem conhecimento também de que o ambiente de trabalho nos frigoríficos ele é um ambiente muito particular, porque ele tem que ter algumas características pela sanidade na mecânica. Então, eu queria saber, assim, gera uma certa dificuldade se a gente considerar aqui do ponto de vista do senso comum, que uma das coisas que a gente fala para a proteção da Covid é deixar o ar circular, né? Quais foram os principais Sim. gargalos encontrados pela indústria no desenrolar da pandemia aqui no Brasil em relação a essas medidas que são particulares em relação ao dia a dia do setor, né? Bom, eu acho que é importante, antes de responder essa pergunta, Priscila, fazer aí uma menção ao protocolo que você mencionou aí, que a BPA anunciou recentemente, né? Com essa assessoria de uma das organizações, dos hospitais aí mais bem conceituados, né, de todo o Brasil, da América Latina, né, e dizer que uma ação dessas, ela reflete o nosso compromisso e a nossa responsabilidade, né? A partir do momento que nós buscamos junto a uma instituição dessas, né, com a liderança da nossa entidade, né, que eu digo a nossa nave-mãe, né, que nós, né, estamos juntos ali, né, e distribuímos isso, né, a BPA distribuiu isso para os associados, para os não associados, para os frigoríficos todos, tudo no intuito de somar, de unir esforços, né, e levar, né, diretrizes, informações e procedimentos. Então, isso já é um grande exemplo do comprometimento do setor, né, e da responsabilidade do setor.
Nós, em relação à sua pergunta, eu acho que volto, né, para o início da pandemia, onde nós tivemos que redirecionar, né, parte da nossa atenção, dos nossos cuidados, né, para áreas do setor, né, com aglomeração, sim, porque o nosso setor ele é um setor que gera atividade em larga escala, produz alimentos em larga escala, gera atividades, né, e isso também nós tivemos que, no início, trabalhar, né, o transporte desses municípios, né, tivemos que, em tempo recorde, né, adequar esse transporte todo, né, as áreas onde essas pessoas fazem as refeições, refeitórios, né, tudo isso, as adaptações que o setor vem fazendo, né, a rotina das equipes de orientação, de saúde do trabalho, tudo isso teve que ser remodelado e numa velocidade também, né, para que nós pudéssemos atender as mudanças que vinham acontecendo, né, e ao mesmo tempo interpretar, né, o que muitas vezes os próprios legisladores não conseguiam interpretar, né, através de seus decretos e orientações e recomendações. E isso não quer dizer, em hipótese alguma, que o setor se eximia de qualquer tipo de adoção, mas nós tivemos que nos reinventarmos no sentido de fazer essas adequações, né, e às vezes não sermos muito bem interpretados, até, né, sermos taxados como um setor que não gostaria de atender determinadas diretrizes, ou até mesmo um setor que visasse somente a lucratividade, o que não condiz com a nossa conduta e com o nosso dia a dia. Então, tudo isso nós tivemos que trabalhar, né, nesse período, né, de atender essas interpretações, né, de buscar o melhor para o nosso colaborador, para os técnicos, os profissionais e os dirigentes das empresas. Então, foram fatores que nós tivemos que, né, buscar o atendimento, a convergência, né, de ideias e opiniões, no bom sentido, as dificuldades que nós, né, enfrentamos no início da pandemia. Então, foram esses fatores, assim, que a gente pode dizer como gargalos, né, que agora, né, o setor já vem, né, buscando, né, as adequações necessárias, vem buscando o amparo técnico necessário e, acima de tudo, né, fortalecendo a nossa posição de compromisso com a saúde, de compromisso, né, com o cuidado do trabalhador e o compromisso de garantir o abastecimento de alimentos. É nessa linha que nós, né, tivemos esse primeiro início, né, nesse primeiro movimento, né, digamos assim, né, com as adequações e fazer, né, com que a máquina também não parasse, né, para podermos atender as demandas aí, tanto do mercado interno quanto do mercado externo. Eduardo, o pessoal da Avinig está mandando um abraço para você aqui. Parabéns, José Eduardo, pelo excelente trabalho prestado à avicultura nacional, conhece muito. Eu vi mais um comentário aqui, a Lu Kolbe, acho que é o sobrenome dela. Parabéns, Eduardo. Últimos comentários. Aí a gente parte para a terceira pergunta, que ela se refere ao grau de desenvolvimento tecnológico e de qualidade do trabalho da indústria avícola pelo próprio desenvolvimento dela, que foi muito rápido. O avanço tecnológico nos últimos anos da indústria avícola foi muito grande. E eu queria que você destacasse as equipes de saúde e de segurança do trabalho na indústria e a experiência do setor nas questões sanitárias e de qualidade, inspeção de alimentos. Isso pode ser considerado como um diferencial nessa época de pandemia? Boa pergunta. E agora eu que faço, né? A Avinews fez um bom estudo aí do setor. Parabéns por buscar esse aprofundamento aí dentro dessa área toda, né, do setor, fazer a leitura, né? E eu acho que essa pergunta, ela realmente ela traz à tona, tá, o que o setor realmente
né, tem feito no sentido de atender aí todas as demandas necessárias para ultrapassar, atravessar essa crise, né? Então, quando você cita as equipes de saúde, segurança, saúde ocupacional, eu também faço um registro e uma referência a esses profissionais, né? O papel deles hoje e sempre, né? Como eu disse, o setor já vem, né, historicamente se aperfeiçoando as medidas de saúde ocupacional, atendendo a normativas, né? Então, e agora eles foram colocados à prova, né? Porque eles foram parte desse processo, né, de redirecionamento, né, das atenções do setor nas outras áreas, né, para os impactos e os efeitos da pandemia. E esses profissionais, dentro de todo o arcabouço que nós temos, né, industrial, né, e ao mesmo tempo cuidar dessa área de saúde, né, eles precisam estar atualizadíssimos, né, em matéria de desafios, em matéria de conceitos e de diretrizes em relação a toda a área epidemiológica que envolve, né, a situação da pandemia, né, e esses profissionais, então, eles têm um trabalho fundamental, né, digamos que hoje é o nosso esquadrão de operações especiais, né, para que o setor tenha uma proteção, né, e garantia da saúde, né? Então, eu faço um registro, né, a esses profissionais da área de saúde ocupacional. E como você bem mesmo citou, né, o setor já tem historicamente esse cuidado com a parte sanitária, né, porque nós produzimos alimentos. E alimentos devem ser inócuos, devem ter, né, todo o cuidado, qualidade próximo, né, das diretrizes dos conceitos aí de cuidado com a saúde, né? Então, com certeza, né, isso já para nós já foi um diferencial. Agora nós partimos para dentro da indústria, né? Quando nós temos ali também toda uma área de processamento, com envolvimento de auditores, né, fiscais do Ministério da Agricultura, né, com profissionais da área de engenharia de alimentos, com veterinários, né, e também com os programas de controle, de autocontrole, né, os programas de análise de perigos em pontos críticos de controle, tudo para se ter uma produção saudável e com muita higiene, né? Então, isso tudo já são conceitos que passam, né, para os colaboradores, para os profissionais, né, e acabam fortalecendo ainda o setor. Claro que nós temos um ambiente, como você falou, em ventilação, né, que ele foi adequado para uma produção de alimentos que necessitam de determinadas temperaturas, né? Então, tudo isso, volto a fazer a referência, nós tivemos que nos adaptar, né, a, digamos assim, essa necessidade, né, atendendo aí alguns preceitos em relação às diretrizes dos órgãos de saúde, do próprio Ministério da Agricultura, né, mas nós não podemos também, né, agora mudar a estrutura do setor, porque tem todas essas questões, né, sanitárias, de higiene, de cuidado, né, de blindagem do ambiente, né, para se evitar determinadas contaminações. Mas isso, né, como nós fizemos aí também a adoção das medidas indicadas, no sentido de afastamento, mais eficazes ainda no sentido aí de afastar grávidas, outros profissionais aí que tivesse algum outro tipo de problema, né, e fazer um monitoramento constante de temperatura, de medição da temperatura na entrada, na saída, né, do monitoramento, né? Então, isso acaba compensando, de certa forma, né, essas outras adequações que seriam necessárias. E assim, então, é a nossa resposta, né, para os órgãos de fiscalização, para, né, toda a sociedade que tem essa preocupação com o frigorífico, né, e nós, né, fomos, de certa forma, rotulados como os grandes geradores aí dos surtos, né, porque realmente recai sobre a indústria de aves, de suínos e frigoríficos, né, em geral, né,
trabalho, né, que nós temos, né? Mas isso tudo é parte de um processo, é de um ciclo produtivo, né, onde as pessoas que atuam ali, né, estão atuando para o seu compromisso, para o seu sustento, né, e acima de tudo, com a sua responsabilidade aí com seus familiares e com o seu trabalho. E dentro dessa linha, né, nós tivemos essa incidência nos frigoríficos. Né? Eu volto a dizer e repito que muitas vezes o próprio presidente da BPA, Francisco Turra, já colocou, né, que o vírus não nasceu dentro do frigorífico, é uma frase que nós usamos, né? E temos que ter todo esse cuidado, então, dentro das nossas indústrias para evitar, né, a proliferação. Temos um setor que produz e que gera, né, atividades em larga escala. E assim nós estamos sendo, né, rotulados, né, como um grande gerador de surtos. Mas acredito que pela, né, todo esse comprometimento, né, com o setor, os cuidados que estão sendo implantados, né, a gente vai atravessar, né, essa dificuldade toda que nós estamos enfrentando. Eu vou fazer que nem tem alguns apresentadores de programa sensacionalista na televisão, falar assim, pessoal, fica ligado que a próxima pergunta a gente vai esquentar. Aqui o presidente da Avimig, Antônio Carlos, os diretores executivos, José Maria Salgado e a doutora Marília Marta Ferreira, pela audiência aqui no programa, eles estão parabenizando a gente pelo tema, né? Agora, você estava falando, assim, o que a indústria faz, dos protocolos internos já, e eu vou pegar o assunto que é de domínio popular, que todo mundo acompanha. No interior, o pessoal punha a cadeira de praia na porta da casa, pelo menos colocava, agora acho que não coloca, que o pessoal falava até que era o WhatsApp dos idosos, né, que agora a gente fica naquela janelinha eletrônica, tanto do celular como da televisão, e a gente está acompanhando todas as polêmicas que estão ocorrendo aí, a começar pela mudança na forma como era divulgados os números dos casos de Covid, mudou, depois voltou, depois a gente começa a ver alguns casos que geram dúvidas a respeito dos problemas que estão ocorrendo dentro dos hospitais, estão orientando as pessoas a entrar nos hospitais para verificar se realmente a situação é de causa ou não. São questões que geram, que independente, as pessoas acabam achando, não, isso é manipulação da imprensa, como se houvesse uma teoria da conspiração, e com isso elas acabam baixando a guarda. Reduzem os cuidados. Aí, como que vocês lidam com isso? Dentro da empresa, vocês estão falando para a pessoa tomar cuidado, senta longe no ônibus, e não sei o que e tal, e fica 1 metro de distância, na hora da refeição ou de descanso, não pode ficar todo mundo junto, aí sai, tem todo esse debate no burburinho aí da boca do povo, de se a doença realmente é grave ou não, o problema é desse tamanho ou não é. Pergunta agora que fomos lá na esfera aquecida também, desse momento, né? E aí fizemos esse pouso na pandemia, né, para poder responder essa tua pergunta. Mas, né, eu acho assim, né, o distanciamento social, né, controlado, né, os protocolos de contingenciamento, de saúde, né, eles buscam soluções para a pandemia. O distanciamento de propósitos, de interpretações, de falta de convergência em busca de um bem comum, eles levam, né, para o distanciamento de soluções. Né? E é o que nós estamos vivendo no Brasil. Né? Enquanto, de um lado, se busca, né, as soluções dentro dos conceitos científicos, né, dentro da disputa, né, um distanciamento, não deixa de ser um distanciamento, que nós temos aqui, infelizmente, que
admitir que misturou política com crise de saúde, né? Isso está explícito, né? Independente se for de esquerda, direita, de centro, disso, daquilo, houve uma mistura, né? E isso automaticamente reflete, né, na velocidade das soluções e dos encaminhamentos que nós precisamos, né? E volta e meia nós nos deparamos, então, né, com revisão de decretos, com revisão de riscos, né, de contaminação de determinadas regiões, né? Nos deparamos aí com a interpretação do que pode, do que não pode, né? A sociedade fica com... Nós temos aí, então, né, um caminho mais tortuoso para buscar, né, aí a todas as atividades necessárias, né, para atravessarmos aí todo esse problema. Então eu vejo com muita preocupação, né, à medida que nós tivemos aí, então, essa mistura, né, essa polarização toda, né, que nós estamos enfrentando. Agora, a gente sabe que tudo passa, né, e prevalece, né, tudo que tem um interesse comum, que é o bem de todos. Né? E nós, com base, né, nesse conceito, que nós temos que continuar o nosso dia a dia, nosso trabalho, a nossa busca de soluções, a nossa contribuição, ou seja, através de nossas entidades, através de nossas amizades, através dos nossos colaboradores, né, buscar essa solução toda. E está, né, digamos, no dito popular também, embolando o meio de campo. Né? Então, nós precisamos estar atentos a isso e buscar fugir, né, desse caminho. E eu tenho dito hoje, Priscila, e não é por estar na tua presença, né, e a gente tem aí um apreço, né, a todos os meios de comunicação que estão ligados ao setor, né, e nós temos que fazer uma referência à imprensa ligada ao agronegócio, que hoje é a imprensa que trabalha com a informação verdadeira, preocupada em buscar informação que atenda ao que estamos atravessando. A imprensa ligada ao agronegócio está fazendo um papel exemplar, né, para todos os meios de comunicação do Brasil. E isso nós não podemos deixar de citar. Né? Quando nós nos deparamos aí com toda essa polarização que você citou anteriormente, né, nós acabamos, né, realmente sofrendo as consequências. E quando nós voltamos para o nosso mundo agro, digamos assim, que nós tratamos questões técnicas, questões de evolução, de produção, né, de conceitos, de buscas de mecanismos para se atravessar um momento crítico como esse, né, a imprensa ligada ao agronegócio faz um papel exemplar e liga as pessoas, né, em torno de um bem comum, de uma solução, né, em cima de verdades, em cima de compromisso, em cima de responsabilidade. Então, acho que é de extrema importância citar isso. E você, trabalhador fora da jornada, né, se a responsabilidade é só da indústria, essa pergunta, né? Eu digo que não, não é só da indústria. Mas mesmo assim, a indústria, né, avícola, a indústria da área de suínos, né, pelos contatos que nós temos com dirigentes, com técnicos, com colegas de outras instituições, entidades, né, a indústria avícola, ela assume também esse papel de colaborar na orientação do seu funcionário, do seu técnico, né? Porque eu volto a dizer o que eu disse no início, né? Nós temos todo um compromisso com a produção de alimentos, com a segurança dos trabalhadores, né, dos profissionais, né? E não vamos nos limitar, conseguimos também sozinhos, né, fazer toda essa orientação, esse acompanhamento, essa disciplina toda, né, no dia a dia das pessoas, esta jornada. Para isso, nós temos também os órgãos
de governo, né, as outras instituições, né, as próprias instituições que fiscalizam o ambiente do trabalho, né, as instituições que atendem aí a sociedade, né, também têm esse compromisso. Então, nós não podemos focar pela sua responsabilidade, né, de dedicar, né, especialistas, de investir, né, em procedimentos de cuidados, né, em equipamentos, em suprimentos, e ainda orienta, sim, os seus colaboradores. Agora nós temos que envolver, né, os demais entes aí da sociedade, né, prefeituras, secretarias de saúde, de assistência, né, a parte, né, dos órgãos que tratam aí as questões voltadas às comunidades carentes, né? Eu acho que todo mundo tem um papel fundamental nisso aí. Tá? Mas, né, a gente diz, né, o Brasil é imenso. Né? Nós temos aí 212 milhões de habitantes. Tá? O nosso setor aí da avicultura e suinicultura, segundo os dados, e a gente sabe que, por mais que nós tenhamos esse compromisso, né, de também orientar o colaborador, né, através de instruções, através de educação, né, através de mecanismos da comunicação, com vídeos aí que vêm sendo desenvolvidos, né, eu acho que ainda falta também, né, um empenho maior aí dos órgãos públicos, né, também de uma orientação. E da própria pessoa. Né, eu acho que também, né, nós temos, mesmo com esse aparato todo de apoio, né, as pessoas também devem se conscientizar, né, devem se ajudar, né, devem buscar atender as regras de distanciamento, de uso de máscara, né, de higienização, de lavar as mãos, né, 1000 óbitos, né, já registrados, né, então isso preocupa sim. Agora, né, nós sabemos que há conceitos da ciência, né, de que muitas pessoas terão a contaminação e não vão sentir, vão se tornar autoimunes, né, há todo um preparo em relação aos índices de contaminação, né, só que é importante que as pessoas também tenham essa conscientização. E isso está sendo, de certa forma, afetado com essa série de questões aí que se misturaram com a saúde, né? E como você citou lá anteriormente, acabam com toda a imprensa, né, mais no sentido de orientar, né, do que trabalhar somente o lado de calamidade, o lado, né, escuro da pandemia. Então nós precisamos justamente disso, buscar uma orientação melhor, né, programas, né, que possam instruir melhor as pessoas, né, no sentido de conscientização. Acho que é mais ou menos isso que eu faria em relação a essa pergunta. Você sabe que eu vou até citar um representante lá da China, que ela era ligada aos frigoríficos lá na China, e uma das coisas que ela citou foi que a transparência por parte da empresa, no sentido de tratar a realidade do problema e conversar de forma aberta com os funcionários, isso gera uma cumplicidade no relacionamento com os funcionários da empresa, e eles passam a confiar de que o trabalho está sendo feito de forma correta, está sendo feito com honestidade, e isso gera uma confiança que não existe mais interferência na comunicação entre eles. Então, acho que isso casa muito com o que você estava falando. Agora o pessoal está acordando aqui, o Cláudio Consorte, ele está falando aqui, ó, profissionais ligados à agroindústria têm função fundamental nesse não só da atuação no dia a dia, no combate, mas as empresas têm feito uma série de doações em valores,
em testagem, em equipamentos. Aí eu vou casar com uma pergunta eu acho que é Grupo de Estudos Avícolas, EVZ, não vou chutar o que possa ser. Ele fala assim, a testagem dos colaboradores é uma ferramenta importante para o controle da Covid dentro da indústria? A Mônica Fukuoka, grande Eduardo, excelentes considerações. Giovana mandando boa noite. Giovana Santana. Samira, parabéns, Eduardo, grande profissional. Vamos lá, então a gente ficou com a pergunta do Grupo de Estudos Avícolas a respeito da testagem e a consideração do Cláudio Consorte sobre o papel né? Realmente, eu acho que isso ajuda bastante, né? E a gente precisa desse fator multiplicador, né? De informações, né? Acho que prevalece às vezes as informações ruins, né? Que impactam mais, mas nós temos que buscar sim multiplicar essas informações. Em relação à testagem, né? Nós temos alguns conceitos que são favoráveis, outros não, né? Porque se perto do fim da pandemia, né? Então ainda a gente traz alguns indícios aí do início, né, de todos aqueles procedimentos que nós temos que estar analisando, estudando, né, tentando verificar se realmente é o mais correto a se adequar, né, dentro das indústrias, né? Então a gente vai avaliando. Nós temos algumas situações, né, que há um controle rigoroso, né, no monitoramento dos profissionais, né? E temos outras situações em que são através aí dos termos de ajustamento de conduta, com o Ministério Público do Trabalho, né, das recomendações que se recomenda, né, a testagem em massa, né, em total. Nós temos que avaliar, né, e ver qual é o melhor caminho, ver qual é o ambiente que está sendo analisado naquele momento, né, e buscar o melhor caminho também para a indústria não parar suas atividades. Tá? Dentro dessa linha que a gente busca saber, né, se realmente é a eficácia necessária, né, a testagem do grupo, ou simplesmente fazer todo o monitoramento de uma área onde se tiver contaminação, né, de se fazer o isolamento, de fazer o afastamento, né, podendo a pessoa nem ser contaminada ou não ter, né, contato com pessoas que tiveram aí, né, a contaminação do Covid. Inclusive, parece que lá em Trindade do Sul, a determinação da Justiça, eu acho que, se não me engano, é para que a JBS faça testagem 100% dos funcionários, né, da empresa. Eu acho que é lá. Você está acompanhando o caso das empresas, dos frigoríficos aí diretamente, Eduardo? Como que está a situação? É isso? Nós tivemos, desde os primeiros frigoríficos, né, que são da Minuano e da BRF, né? Então, dentro da nossa atuação como entidade representativa, sim, interagimos, né, muito, né, tanto com os órgãos governamentais, com a imprensa local, né, e o apoio com informações, né, e manifestos aí, direcionados aí para evidenciar naquele momento, né, crucial a importância da manutenção das atividades. Infelizmente, houve, né, a interdição, né, e mesmo a atividade. E aí a empresa então teve que assinar os termos de ajustamento de conduta, né, atender algumas exigências do Ministério Público do Trabalho e também lá da promotoria do Ministério Público do Estado, né, e daquele momento em diante voltar a atuar. Tivemos aí também Passo Fundo, né, que foi uma situação bem complicada, né, foram muitos dias de paralisação, depois a empresa teve a liminar para voltar e novamente não conseguiu, né? Nós tivemos aí a preocupação
né, com o sacrifício sanitário, tanto na região de Lajeado quanto na região de Passo Fundo, né? E tivemos aí mais alguns casos, tivemos frigoríficos que tiveram que reduzir o seu quadro aí quase 70%, né, para poder continuar atuando. Teve uns que fizeram a paralisação por iniciativa própria, né, para fazer uma série de procedimentos, né? E agora tivemos essa última situação, então, que é em Trindade do Sul, né, onde novamente, né, mais uma interdição em cima essa série de exigências e todos os protocolos necessários para que a empresa volte a atuar. Nos causa uma certa preocupação, né? A empresa tem uma participação considerável no mercado do Rio Grande do Sul, assim como no Brasil, né? E a gente viu aí que a empresa também está buscando para monitorar e dar assistência, né, no ambiente do trabalho, né? Também com consultoria especializada, acho que também através do Hospital Albert Einstein, né? E também com um grupo de técnicos, de profissionais, né, que estão sendo a cada dia aí colocados à prova no sentido. Tem informação ainda da portaria interministerial que deveria sair, não sei se, acho que até sexta-feira passada não havia saído ainda, né, sido publicado, né, e ver o que pode ser redefinido em relação ao papel dos frigoríficos, né, e também as exigências no que se refere à interdição, no que se refere a uma série de procedimentos que às vezes não convergem, né, com aquele nosso propósito, que é buscar soluções pontuais e parciais, né, garantindo e compensando, de certa forma, as dificuldades que nós temos, né, e, acima de tudo, preservando a saúde dos colaboradores. Eduardo, o Odacir Klein, eu acho que Klein é um sobrenome, este conteúdo por sua importância, ele já parabenizou aqui anteriormente pela entrevista e eu acabei deixando passar o comentário anterior dele. Me desculpe, Odacir. Um abraço aí para o doutor Odacir, um grande guerreiro, foi secretário da Agricultura aqui no estado, foi ministro também dos transportes, também é um guerreiro aí do setor. E a Mônica Foucault, ela é do Sindavipar, lá do Paraná, ela está fazendo uma pergunta que é interessante. Essa pandemia veio para reforçar a importância da automatização? Umas perguntas, parece que ela combinou com a redação. Eu volto lá no início também, quando eu comentei, né, sobre umas normativas, né? Então, essa atuação do Ministério Público do Trabalho, ela já vem muito antes da pandemia, ela se reforçou agora com a pandemia, né, em relação ao ambiente de trabalho nos frigoríficos. Então, nós já tivemos, bem antes da pandemia, uma série de NRs, algumas estão sendo revisadas agora, né? E já com a implantação dessa série de NRs, o setor, lá antes da pandemia, quando foram implantadas essas NRs, já começou a buscar, sim, né, alguns meios, né, e sistemas de automação, né? Acredito que isso é uma realidade, né? E também ele não está somente ligado à questão laboral, mas também à necessidade de produção, que eu digo cada vez mais nós estamos em 60 países, né? Então também leva os setores a buscar evolução, e a evolução está focada em tecnologia, está focado em automação, né? Então acredito que é sim mais um impulso, né, os efeitos da pandemia, né, mas é uma realidade que já vem se trabalhando muito antes da pandemia. Vai reforçar? Vai, não consigo mensurar quanto,
mas a automação ela já está presente aí no dia a dia do setor e vai cada vez mais fazer parte das nossas linhas de trabalho e produção. Tem uma pergunta aqui, ó. Mohamed Charanek. O pessoal está me desafiando aqui na minha poliglotice. Tem uns nomes diferentes aqui. Aqui, ó. Priscila, boa noite. Parabéns pela iniciativa, bem como pela live. Sobre o tema, uma pergunta. Como está a nova realidade nos frigoríficos no pós-pandemia? E eu vou... 10 minutos passa em um. Opa. Na live, os 10 minutos passa muito rápido. É sinal que a gente está prestando atenção, né, no que a gente está conversando. Eu vou emendar essa pergunta do Mohamed com essa questão. Já dá para tirar lições no âmbito institucional, empresarial e político dos efeitos da pandemia na agricultura? E aí, você quer que repita a pergunta do Mohamed ou você já captou a minha mensagem? Pode repetir, pode repetir. E a pergunta dele é assim: como será a nova realidade nos frigoríficos no pós-pandemia? Tá. Bom, com certeza nós podemos tirar lições. Isso é inegável, né? Porque no âmbito institucional, né, nós temos que evidenciar, né, claro que não quero puxar a brasa para o meu assado, como se diz, né? Mas eu acho que como nós temos aí estados que são relevantes aí na produção, né? E temos um Brasil que também é um grande produtor, né? E isso congrega muitas indústrias, muitos produtores, visões diferentes, né? Aí em relação à pandemia, né? Então, acho que o papel das instituições está sendo fundamental, né? Para que possamos, de uma forma mais compartilhada, né, buscar soluções para os problemas que estamos enfrentando. Então, se evidenciou a importância das instituições, tanto uma nacional que nós temos, né, a BPA, né, a Associação Brasileira de Proteína Animal, como as entidades estaduais também, que representam setores aí de avicultura, suinocultura e outros segmentos aí do agronegócio, né, que também de ajuda no momento necessário, né, de dividir suas experiências também, né, entre colegas e outras instituições estaduais, né, e isso reforça que é o caminho que nós temos que seguir para enfrentar outras crises que virão. Infelizmente, não sou pessimista, né, mas crises estão no nosso caminho. Nós já tivemos há pouco tempo uma crise no âmbito nacional, que também tivemos que trabalhar de forma organizada, foi a greve dos caminhoneiros, e agora uma crise de âmbito internacional, global, né, onde também nós precisamos aí, né, buscar a força do associativismo, né, para também encurtar caminhos em busca de soluções e de amparo, né, a várias instituições, empresas e colaboradores que estão no nosso Brasil. Para o empresário, também no seu dia a dia, né, tiveram que redirecionar sua atenção, né, também, volto a mencionar que nós tínhamos já todo um plano de atividades, de atenção, né, de busca de evolução do setor, sem a pandemia. E com a pandemia nós tivemos que redirecionar. E os empresários, né, com certeza, os líderes das empresas, né, fazem parte de todo esse processo e tiveram também, e estão fazendo isso, né, de estarem atentos a todos os elos da cadeia produtiva. Tá? Porque a partir do momento que nós temos um inimigo invisível que está afetando, né, toda a base estrutural de uma empresa, né, e supervisores, né, devem se unir e buscar o entendimento de tudo que está acontecendo, né, em todas as etapas da cadeia produtiva.
E com a pandemia, isso se fortaleceu, né? Isso se tornou um hábito diário, né, de fazer todo esse redirecionamento e essa atenção, né, em relação às atividades da indústria. Não que não se desse antes, mas se tinham, sim, planos de atividades, uma gestão aplicada, né, projetos, né, e agora teve que, então, se reinventar no sentido de dar atenção, né, porque realmente é uma situação que afeta muito, né, a base estrutural das empresas. No âmbito político, nós temos que enaltecer nesse momento também, né, a participação de políticos, e eu faço aqui uma referência ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, e assim como tem outros líderes também em outros estados, né, que fez um trabalho de convergência dos órgãos de governo. E nesse momento, e o que nós podemos tirar de lição disso, e deve ser levado em consideração cada vez mais, mesmo após a pandemia, é essa interação dos parlamentares, dos senadores, dos políticos, que muitas vezes representam o agronegócio, estão levantando a bandeira do agronegócio, que devem estar muito mais próximos do setor no momento em que eles legislam, formulam as leis, né, e precisam entender os papéis de todos os órgãos que fazem parte do escopo todo de fiscalização do setor. Eu acho que nesse momento que nós tivemos esse envolvimento, em que o presidente da Assembleia, né, trouxe para a mesma mesa de debate esses atores, né, nós vamos ter também uma outra interpretação de como se deve fiscalizar, avaliar o papel e a importância de uma indústria de alimentos. Eu acho que a partir daí nós tivemos uma lição, né, e o próprio setor, de que temos que envolver, sim, os políticos que nos representam, que formulam as legislações, e esses conhecer também os outros órgãos com esse entendimento, com essa convergência, né, nós teremos, após a pandemia, né, um novo formato, um novo cenário de como, né, agir, né, junto aos frigoríficos, junto às indústrias e junto à produção, né. E depois disso, então, já é, né, o que vem pós-pandemia. É essa mudança, é esse envolvimento, é o entendimento do parlamentar que vai saber por que o Ministério Público do Trabalho interditou aquela indústria, que ele está seguindo uma diretriz da legislação e ela precisa ou não, ou deve ser adequada. Por isso que nós vamos ter aí um cenário diferente logo após passarmos esse... O nosso calculador de tempo aqui, mais conhecido como relógio, a Ieda está te dando parabéns, o Rodolfo está mandando saudações aqui, o pessoal da Vinig, Sônia, parabéns pelo conteúdo, e o pessoal mandando um joinha. É realmente um processo que a gente passa de amadurecimento na marra, né, Eduardo? Porque tem coisas que elas já são da nossa competência, como você fala, vou falar da minha parte, para não dizer que eu estou olhando para os outros, né? Que é o papel da imprensa. Você elogiando, nós não estamos fazendo mais do que é o nosso papel. Então, que todos vejamos dessa maneira, né? Qual que é o nosso papel na sociedade? Santinho está mandando um abraço, Arthur Rodrigo, NutriNews, Mauri Lira, show de live. Você tem 30 segundos para as considerações finais. 30 segundos? Vamos lá. Então, eu vou dizer que nós precisamos manter esse